Tá, o áudio tá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né? A maioria aqui me conhece, acho que com exceção dela. Meu nome é Lívia Felinto, sou a professora de Direito Administrativo aqui do IB. E vocês vieram ontem? Veio ontem? Veio ontem? Todos vocês vieram ontem? Ontem. Enfim, os meninos explicaram, né, por que essa escolha do curso é carreiras policiais, por que a gente resolveu abranger esses três concursos, aliás, a Polícia Penal e as Polícias Civis, né? A gente enxergou como uma grande possibilidade para vocês por conta da semelhança de disciplinas entre eles e um estudo que, de uma forma, vai dar para você estudando para um, consequentemente, como as matérias são similares, você consegue estudar para o outro também, claro, com exceção das legislações que são específicas de cada um, no caso da Polícia Penal, que tem mais especificidades, mas, e principalmente aqui com o direito administrativo, que não só em carreiras policiais, mas é base, assim, é matéria básica para todos os concursos. Acho que sem exceção. Muito dificilmente a gente vai encontrar um concurso por aí que não venha com, pelo menos, noções, né, de direito administrativo. Então, a gente aqui como curso é um curso pré-edital, é um curso que a gente está começando sem ter ainda previsão de edital, de prova, a gente está ainda naquela especulação. Então, a gente vai estudar de uma forma mais direcionada, a gente vai pegar pontos assim e aprofundar, claro, aquilo que houver aquela necessidade da gente dar uma aprofundada e tudo, porque principalmente no tema da aula de hoje, né, que a gente vai falar de Estado, governo e administração pública. Geralmente é aquele tópico que está lá, é o primeiro do edital de vocês. Geralmente todo edital de direito administrativo, primeiro tópico a gente encontra lá esse tema. Que são aquelas noções assim básicas mesmo que a gente tem que ter quando vai introduzir o estudo do direito administrativo. Então, justamente por ser pré-edital, a gente vai pegar assim, uma grade completinha. Claro, a gente não vai fazer um estudo acadêmico, como se a gente estivesse numa universidade, mas a gente vai pegou uma matriz básica do direito administrativo e a gente vai seguir. Então, a primeira aula de hoje, né, para vocês eu vou ministrar com esse tema de Estado, governo e administração pública. E o que seria assim, né, quando a gente vai iniciar? Então, são noções que a gente tem de saber. A gente pega muito do direito constitucional também, a gente vê, mas partindo aqui para o direito administrativo, a gente já vai com outra visão, né? Então, temos aqui que, quando do estudo do direito administrativo, a gente parte desse pressuposto dessas três figuras importantes, que são o Estado, o governo e a administração pública. A própria noção de direito administrativo, a própria ideia do direito administrativo nos remete a Estado, né? O conceito de direito administrativo, inicialmente, ele vai nos levar a uma ideia de Estado. E o que seria, né, o Estado? Dentro dessas três figuras mais importantes, assim, introdutórias do direito administrativo, a gente começa por ele. Estado nada mais é do que uma pessoa jurídica, assim, fala-se territorial, né? Muitas vezes vocês podem ver territorial, como também podem ver apenas pessoa jurídica de direito público, como regra, tá? De direito público. Há algumas situações em que o Estado, tipo, o direito administrativo, ele vai atuar também no ramo do direito privado, mas em regra, temos o Estado como pessoa jurídica de direito público, e é o que representa a figura do país, né? Quando a gente tem a figura do Estado, que é justamente responsável, é uma das três figuras
responsável pelas atribuições de comando e de execução, né? Quando a gente tem essa noção de direito administrativo, o Estado é aquela que é responsável pelas atribuições de comandar e de executar as funções administrativas, né? As atividades administrativas. E o Estado, ele é composto por três elementos. Ele é composto pelo povo, né? Pelo território e por um governo soberano. E daí a gente faz essas três distinções agora, né? Porque geralmente nas provas não vem lá só bonitinho, o Estado é composto por três elementos, o povo, o território. Às vezes eles fazem, são conceitozinhos básicos, mas vocês vão ver que é importante a gente diferenciar. Tipo, povo é diferente de população, por exemplo, né? Então a gente tem que pegar esses detalhezinhos também e dar atenção. Então vamos lá, o que seria povo, né? Povo. O povo é o elemento físico, né? Aliás, o elemento humano do Estado. São as pessoas que estão condicionadas, que vão obedecer, que estão sujeitas às diretrizes do Estado. Então, o povo são as pessoas. E quando eu disse a vocês que ele é diferente de população, quando a gente fala em povo, a gente se refere aos cidadãos, né? No caso aqui do Brasil, por exemplo, aos cidadãos brasileiros, enquanto população é, expressa mais uma questão numérica, né? Uma questão de quantidade, tipo, todas aquelas pessoas que estão dentro do território e que já nos remete ao território, que seria o território. O território é justamente esse espaço físico que limita a atuação do Estado. É o espaço físico e dentro desse território, ali, o Estado está limitado apenas ele para exercer as suas funções, para exercer as suas atividades. Então, é um elemento limitador do Estado no âmbito territorial. Enquanto o governo soberano, né, partindo para a figura do governo soberano, é o que nos remete a uma questão como eu posso falar para vocês? Internacionalmente, o Estado brasileiro ele tem uma soberania, né? A gente pode falar nessa soberania. Quando a gente analisa, tipo, país para país, eles são soberanos. Enquanto internamente a gente fala apenas em autonomia, né? A autonomia dos entes políticos, a gente enxerga uma autonomia, enquanto externamente, internacionalmente, a gente tem essa figura da soberania. E o que nos diz essa questão do governo soberano? É a possibilidade de Estado, governo, exercer as suas atividades nesse sentido, com soberania internacionalmente e com autonomia também dentro do seu próprio território. Então vamos lá anotar. Eu gosto de fazer um quadro bem bonitinho. Talvez eu tenha toque, mas é assim. Eu disse, né? São as pessoas, né? São as pessoas que estão sujeitas às diretrizes, às diretrizes, às diretrizes do Estado. Elemento humano, e deixar aqui para vocês povo, diferente, né, de população. Enquanto população mais uma expressão numérica, né?
América, a gente tem povo como cidadãos, né? Cidadãos brasileiros. Ao mesmo tempo, vocês também não devem fazer uma confusão de povo, população com nação. Nação até acaba sendo um pouco mais amplo, né, que esses dois, porque nação envolve assim um conjunto de pessoas, né, dentro desse território que vivem sob as mesmos costumes, uma mesma cultura. Por exemplo, são as nações indígenas. A gente também, eles também são chamados dessa forma, podem ser chamados dessa forma, nações, no caso os indígenas, né? A nação indígena, como a gente fala também o povo indígena, mas é correto chamar, porque como nação tem uma questão mais ampla, então chamá-los também de nação indígena, né? E, por exemplo, também a grande, ó, lindíssima nação rubro-negra, né? A gente é um exemplo também que a gente pode citar, só para a gente ter aquela noção de são pessoas que vivem sobre assim, mesmos costumes, uma mesma cultura, mesmo pensamento, crenças, essas coisas também são chamadas de nação. Hã? Nada, rapaz. Isso aí dá uma. E lá de território, né? É vascaíno, né? Então, é muito Flamengo. Hã? Enquanto território, né, a gente viu, é o elemento físico do Estado, delimita a atuação estatal. Quando a gente fala do governo soberano, a gente falou como o elemento condutor do Estado, né, que internacionalmente expressa soberania, e internamente a gente vê a figura de apenas autonomia. Sabe? Autonomia interna. E aí, outro ponto de importante, que é importante a gente falar quando se fala de Estado, é a questão da tripartição dos poderes, né? Então, o Estado, ele também se divide, ele se compõe desses três poderes, além desses elementos que a gente já falou, que são seus elementos principais, povo, território e governo soberano, a gente tem a questão da tripartição dos poderes, ou seja, a separação dos poderes, né? Quando a gente tem os famosíssimos executivo, legislativo e judiciário, né? Quando se fala em poder, esses poderes que a gente está citando aqui né, dentro do direito administrativo, a gente fala não é um poder propriamente dito, não é um poder, a gente fala, quando a gente diz essa tripartição dos poderes, a gente relaciona mais a divisão das atividades, em razão das atividades administrativas. Então, quando a gente tem a divisão de quem vai executar, de quem vai administrar, quem vai legislar, quem vai julgar, a gente tem essa divisão desses poderes, né? A gente tem essas figuras. E esse poder, ele é inerente a qualquer Estado, ao Estado. Né? Ele é inerente. Então,
Cada um vai exercer as suas atividades, né? Sempre visando o quê? Uma finalidade pública. E o que é a principal finalidade aqui do Estado, da administração pública em si, é ter essa finalidade pública, que consiste em garantir, em promover e alcançar o bem-estar da coletividade. Então, quando a gente fala. Vocês perguntaram alguma coisa? Então, quando a gente fala nessas três figuras, a gente fala desses poderes que são inerentes ao poder, ao Estado, né? E quando a gente fala nessas três figuras, é importante a gente dizer que são poderes unos, né? Poderes unos e indivisíveis. Por quê, né? Porque, tipo, como eu falei para vocês, eles separam-se apenas por classificação de suas principais atividades, de suas principais, das principais matérias de cada um. Ou seja, enquanto o poder executivo fica com as funções de executar, né, de administrar, o legislativo fica com a função de legislar, enquanto o judiciário vai fazer, fica responsável pela essa função de julgar, né? Então, quando a gente fala nesses poderes que são inerentes ao Estado, a clássica tripartição dos poderes, a gente fala em poder uno e indivisível, um poder inerente ao Estado que possibilita que ele exerça as suas atividades da melhor forma, buscando o quê? Buscando sempre uma finalidade pública, que seria a garantia, a promoção, o alcance do bem-estar da coletividade. E mesmo quando a gente, então, quando a gente fala, né, que ele é uno e indivisível, aí, às vezes, e é normal, né, uma pessoa que não é da área do direito, ou que tipo, nunca teve um contato com o direito administrativo, às vezes se pergunta, ué, ele é uno e indivisível, mas por que tem essa separação, né? Então, repetindo, essa separação é apenas por conta da divisão de atividades. Cada um tem as suas funções bem delimitadas. E também de forma que, enquanto cada um consegue promover essa fiscalização, né, de um para o outro, enquanto estão ali exercendo suas atividades próprias, suas atividades específicas, um consegue fiscalizar o outro e assim sucessivamente. E então, já falamos, né, aqui dessas funções, mas antes da gente fechar, é importante também falar para vocês que esses poderes, eles possuem funções típicas e funções atípicas, né? E as funções típicas de cada um são aquelas funções próprias, são aquelas funções que eles exercem com maior preponderância. Ou seja, são aquelas que eu acabei de falar para vocês, enquanto o executivo ele executa, né, fica com as atividades de executar, de administrar, né, de executar as funções administrativas, enquanto o legislativo fica com essa atividade legislativa e o judiciário com a atividade de julgar, eles também possuem atividades atípicas, que nada mais são do que as atividades pertencentes a cada um dos outros poderes. Então, quando a gente fala aqui, né, na tripartição dos poderes, vamos lá. Enquanto o poder executivo, ele tem aqui, né, executar como sua função, vou colocar aqui, poder então, são atípica. Aqui. Então vamos lá. Legislativo. Então, enquanto aqui o executivo ele tem a sua função típica, né? Vamos lá, executar, também pode chamar de administrar. Executar como função atípica, ele fica com as atividades de quê? De legislar e julgar. A atividade de legislar fica para quem? É uma função típica do legislativo. Enquanto a de julgar é uma função típica do judiciário. Então, a gente fica aqui, enquanto o legislativo legisla,
tipicamente, né, como sua função própria, função de maior preponderância, a gente tem como função atípica do legislativo, aqui a gente traz a de executar e a de julgar. E da mesma forma com o poder judiciário, enquanto ele julga tipicamente, atipicamente ele vai executar, né, e legislar. Aí vocês às vezes podem ficar com a dúvida, mas como? Como assim? Quando que é que o legislativo ele vai julgar? Quando é que o legislativo ele vai executar? Basicamente, quando o legislativo ele exerce a função, quando ele está, por exemplo, digamos que um órgão, né, um órgão legislativo, por exemplo, ele redige os seus regimentos internos, tipo, ele está legislando tipicamente, né, quando a gente tem a produção de leis que passam por todo aquele processo formal de criação de leis, do processo legislativo, ele está exercendo tipicamente a sua função. O poder judiciário, quando é que ele vai legislar, né? Justamente quando a gente pega determinado órgão do poder judiciário, quando a gente tem aqui algum tribunal, e ele redige seus próprios regimentos, né? Seus próprios regimentos internos, com aquelas regras disciplinares para os servidores públicos e etc. E quando ele julga, né? Tipicamente, a gente já conhece bem, né? O legislativo, no caso, ele julga quando? A gente fala assim nessa função de julgar. No caso, assim, um processo administrativo disciplinar, né, de algum servidor do seu órgão, e assim sucessivamente. Então, é essa ideia de tripartição dos poderes que integra de maneira assim, é inerente quando a gente estuda a figura do Estado, né? Quando a gente parte da questão dos seus três elementos, quando a gente tem ele como pessoa territorial, de pessoa jurídica territorial ou apenas pessoa jurídica de direito público, quando a gente fala nessa representação da figura do país, então a tripartição dos poderes é mais uma de um tópico importantíssimo e indispensável quando do estudo do Estado. E aí a gente parte para analisar governo e administração pública, né? Oi? Sim, sim, sim. Porque o legislativo também é aquele poder responsável por fazer a fiscalização dos demais poderes, mas isso cada um faz de um para o outro, essa função assim fiscalizatória. Tanto que que eu falei para vocês aqui no início, que enquanto eles exercem as suas funções, né, tipicamente, cada um ao mesmo tempo está ali fiscalizando um ao outro. Justamente, estava me fugindo a essa esse nome, que é justamente o princípio ou teoria, ou então apenas que o pessoal chama de freios e contrapesos, né? Checks and balances, que é justamente quando, por mais que eles tenham essa separação, eles exercem um perante o outro essa questão fiscalizatória, o sistema de freios e contrapesos. Bem lembrado, eu estava fugindo, eu sabia que eu estava, mas não estava vindo aqui na minha. Vocês querem que eu deixe aqui para copiar? Tá tranquilo. Já até esqueci de colocar lá. Repartição dos poderes. Vamos acrescentar aqui. Repartição. Agora a gente parte aqui para governo, né? Falando aqui de funções típicas e funções atípicas. Mas como não tinha dado tempo da gente pegar aqui o rascunho
célula mesmo. Vamos lá. Governo. Quando a gente fala aqui, né? Tipo, o Estado é o ente responsável pelas atribuições de comando e execução. A gente coloca aqui que é justamente o Estado ou o governo responsável por essa atribuição de comando, né? Então, quando a gente fala dessa atribuição de comando, é o comando D, responsável pela é a figura responsável responsável politicamente, né? Então, politicamente também é o governo que vai definir essas diretrizes políticas, né? Políticas. Enquanto a gente tem o Estado tendo toda essa figura assim geral, toda essa figura de estruturação mesmo e que responsável por essas figuras por essas funções, atribuições de comando e execução, aqui no governo, que é o que fica responsável por essa atribuição de comando, é aquele responsável politicamente, né, por definir essas diretrizes políticas. Ou seja, é o que comumente chamam de a cabeça pensante, né? Então, é a cabeça do Estado. É aquele elemento, é aquele. Quando a gente fala de Estado, governo e administração pública, o governo é quem vai ter essa atribuição de pensar politicamente, de definir as diretrizes estatais, né? Então, tendo a atribuição de comando e de execução, o comando fica com a figura do governo, enquanto quando a gente fala de execução, é aqui que entra a administração pública. A administração responsável pela atribuição de executar, né? Executar o quê? Executar tais diretrizes políticas que foram formuladas, que foram estruturadas, que foram criadas pelo Estado como figura pensante, como a cabeça pensante do Estado, ou seja, responsável, né, justamente por essa sua atribuição de comando. E a administração pública funciona como os braços, né, do Estado. É aquela figura que vai executar todas as suas diretrizes, todas tudo aquilo que foi definido pelo governo. Então, aqui eu anoto para vocês algumas particularidades. Vamos lá.
quando a gente fala do governo responsável politicamente e por definir essas diretrizes políticas, é a cabeça pensante, né? Também chamado de a cúpula, né? A cúpula do Estado, justamente por ter essa função de comandar as atividades, de comandar politicamente, de definir as diretrizes que vão ser seguidas. Então, também é chamado de cúpula, a cúpula estatal, né? A gente tem o governo. Enquanto a administração pública, a gente tem que destacar alguns critérios para a sua decisão. Fala aqui dos conceitos, né, de administração pública. Então, quando a gente fala de executar, a gente tem o aparelhamento do Estado. Aparelhamento do Estado, tipo, é o instrumento estatal, tipo, é o meio pelo qual o governo vai executar, pelo qual o Estado vai executar as funções, né, administrativas. Quando a gente vem aqui, ó, governo, a gente já falou e tudo mais, pensava que a administração pública, ela, além disso, dessa questão de ser os braços do Estado, enquanto aqui a gente tem o governo como a cabeça que eu trouxe só para a gente fixar de maneira assim melhor, de saber que enquanto o governo é quem comanda, quem formula diretrizes e tudo mais, a administração é a figura que vai executar todas essas diretrizes. A gente também precisa entender que a doutrina, aliás, os doutrinadores, a doutrina ela costuma conceituar a administração pública partindo de vários aspectos, né? Então, a gente tem a administração pública no sentido formal, aliás, nos sentidos, né? Os aspectos de definição a gente vai falar em seguida. Então, a gente tem ainda como sentidos da administração pública, né? Que, como regra, a gente fica com isso, a gente adota isso. Tipo, é a figura responsável pela execução das diretrizes estatais definidas pelo governo. Enquanto que outro aspecto que cai muito em prova e que a banca troca. Tipo, elas sempre costumam fazer trocas, tipo, tem um sentido tal, sentido formal, sentido subjetivo, sentido objetivo, elas trocam e que, tipo, é importante que a gente saiba também, além de saber dessa questão de executiva, é importante a gente saber esses sentidos, né, que chamam de os sentidos da administração pública. Então, a gente tem que trazer para vocês que a gente tem o sentido formal, também chamado de subjetivo ou orgânico, e também temos o sentido material, objetivo, funcional. Então, sobre esses dois sentidos, a gente precisa se debruçar um pouco sobre eles. Por quê? Porque em prova, eu vou definir aqui, calma, em prova, eles costumam dar lá de acordo com o sentido tal da administração, com o sentido formal, aí ele vai, pá, coloca uma característica do sentido material. Então, e é importante que a gente grave os três termos de cada um, viu? Três termos de referência de cada um. Por quê? Banca de concurso é isso, ela quer ver o desespero de vocês na hora da prova, mas que a gente olha assim, uma coisa tão besta, mas acontece, muita gente perde questão, porque se debruça mais pelos pontos, tipo,
bem recorrentes, poderes, atos, organização administrativa. E quando chega uma questão dentro dessa temática da aula de hoje, principalmente aqui, sério, aqui é onde as pessoas mais caem em questão, assim, porque é uma questão que pouca gente dá aquela atenção e que quando cai faz a diferença. Então, na conceituação assim de administração pública, nos seus sentidos, é bom a gente ter em mente que a administração pública ela não se limita apenas a ser essa figura de execução, de execução das diretrizes do governo, de organização, de execução de políticas públicas, de execução das diretrizes, dos objetivos de metas, etc. A gente não se limita apenas a isso. Então, gravar esses dois sentidos que buscam definir o que seria essa administração pública, né? Então, no sentido formal, também chamado de subjetivo ou orgânico, aqui a pergunta que a gente faz é: quem é a administração pública? Então, quem é a administração? Por conta aqui, ó, questão subjetiva, nos remete mais a uma questão entre objetivo e subjetivo. A gente tem que subjetivo é aquela questão mais pessoal, né, e tudo mais. Então, de acordo com o sentido formal, subjetivo e orgânico, a gente pergunta logo quem é a administração pública, né? Então, de acordo com o sentido formal, orgânico ou subjetivo, a administração pública é o conjunto de órgãos, ou é o conjunto de pessoas que exercem, de pessoas, agentes, né, seus agentes que exercem as... Oi? Uhum. Agentes, servidores, né? A gente fala de agentes públicos, porque a gente fala de servidor, a gente está numa espécie de agente público. Então, quando a gente fala, né, dos agentes públicos, são as pessoas que são responsáveis por executar a atividade administrativa. E que se inclui aqui também o conjunto de órgãos, né? Que os órgãos também, eles executam, conjunto de órgãos, agentes e atividades. Então, quem é a administração pública aqui de acordo com o sentido formal? Vamos lá. Órgãos, pessoas, agentes públicos e também responsáveis por exercer a atividade administrativa. E aqui, já no sentido material, objetivo ou funcional, o que a gente faz é o que é, né? O que é a administração pública? Então, a administração pública, aqui, de maneira objetiva e resumida, que a gente pode trazer, assim, nesse conceito, nesse sentido material, é justamente a própria atividade administrativa. É a própria atividade administrativa, né? É a administração pública como função. E aqui, é a própria administração pública como função, é a própria atividade administrativa. Então, a gente já faz um link nesses dois aqui, para a gente tentar gravar. Enquanto aqui, quando a gente fala órgãos, pessoas, agentes públicos, o link que a gente pode fazer para gravar é esse daqui, ó, com sentido subjetivo. Então, sempre que se falar, que vocês encontrarem uma questão que tratem dos sentidos da administração pública, então, além dessa ideia que vocês têm que ter, que é a parte responsável pela execução das diretrizes governamentais, a gente tem que ter em mente esses dois sentidos, que ela
é conceituada, a doutrina a conceitua partindo desses dois sentidos também. Sentido formal, subjetivo ou orgânico e sentido material, objetivo ou funcional. No formal, subjetivo ou orgânico, a gente pergunta quem é a administração pública, e aqui a gente já sabe, são as pessoas, né? Os agentes públicos, órgãos responsáveis por exercer a atividade administrativa, enquanto aqui o material, objetivo ou funcional, a gente pergunta o que é a administração pública. Então, a gente tem que, aqui, no sentido material, é a própria atividade administrativa, é a administração pública como função. E aí, fazendo outro link com vocês. Quando a gente fala de administração pública, sentido material, objetivo ou funcional, que a gente tem a administração como função, a gente parte para os aspectos, né? A gente tem ainda vários aspectos que são usados para conceituar a administração pública. Aqui são os sentidos da administração pública. Aqui são os sentidos da administração pública. A gente ainda tem, deixa eu apagar aqui, dá para a gente anotar. Apagar não, ficou bonito. Pra vir para cá. Então, a gente ainda tem vários aspectos. Mas antes eu já falo para vocês. O aspecto adotado no direito administrativo para a definição da administração pública é o sentido de administração como função administrativa. E a gente tem vários outros. Tem o sentido do poder executivo, sentido teleológico, sentido vários outros. Que é importante que eu coloque aqui para vocês, porque é bom que tenham em mente, mas que a regra é o aspecto da função da administração pública como função, ou seja, que prioriza a função, que se relaciona com a função administrativa. O sentido, o aspecto do poder executivo, por exemplo, ele vai dizer que a administração pública ela se limita apenas ao poder executivo. Por quê? Por conta daquela característica que a gente falou, né? Aquela função, uma função típica do poder executivo de executar e administrar. Então, esse aspecto do poder executivo, ele já nos diz que a administração pública ela se limitaria apenas ao próprio poder executivo, né? Já tem outro sentido, o sentido das relações jurídicas, que a administração pública seria apenas aquelas relações jurídicas do âmbito administrativo. Então, que aqui a gente já fala, aliás, de conceitos para conceituar o direito administrativo, que a gente também pode fazer essa referência dos dois. Então, vou colocar aqui para vocês. Quando a gente fala aqui da função, deixa eu pegar o vermelho. Tá, obrigada. Então, quando a gente for partir para os conceitos, né, de direito administrativo, fazendo esse link que eu falei com vocês, para vocês da administração pública como função, já deixem em mente que adota-se o aspecto da função administrativa. Então, é uma partezinha introdutória, é um temazinho introdutório que
A gente tem que ter assim até um certo cuidado na hora de estudar, na hora de repassar e tudo. E importante, porque, como eu acabei de falar, é aquilo que quando cai, muitas vezes o aluno perde, porque não deu atenção como deu aos demais temas, né, aos demais tópicos do direito administrativo. Então, o que eu aconselho para vocês, de tudo que a gente viu aqui nessa aula de hoje, né? Focar daqui, dar uma atençãozinha aqui, nessa parte. Nessa parte aqui de administração pública. Eu apaguei aqui a questão do governo também, mas saber essa diferençazinha entre Estado, a gente já falou de todos os aspectos, né, do Estado e tudo mais, sua composição, seus elementos, povo, território e tudo mais. E falamos de governo, que é aquela figura pensante, é aquela figura de cúpula, né, que costuma ser chamada também, é a cúpula, a cabeça pensante, aquilo que vai, aquela figura que vai definir, quem vai estabelecer diretrizes que vão ser executadas pela administração pública e que essa administração pública ainda possui esses dois sentidos e que aqui, quando cai, é o que cai com mais incidência. Muitas vezes a questão que vocês podem estar também se perguntando, professora, mas tu falou sobre Estado, deveria falar a forma de Estado, tipo. Não, essa parte aqui a gente é puxada mais para a parte do direito constitucional, né? Quando a gente fala de forma de Estado, forma de governo, essas coisas, a gente estuda mais lá no direito constitucional. Em âmbito direito administrativo, no âmbito do direito administrativo, o que é necessário a gente levar para a prova é isso que eu acabei de falar aqui para vocês, sobre Estado, governo e administração pública. Composição do Estado, seus elementos, povo, território, governo soberano. Falamos sobre o governo também. Lá falamos sobre a tripartição, né, dos poderes, sobre as funções típicas e atípicas de cada um desses poderes. O sistema de freios e contrapesos, que eu quase ia esquecendo aqui de falar para vocês. Estava com ele na cabeça, mas não estava saindo. E partimos para o governo, que é o elemento condutor, né, de estabelecer diretrizes, administração, e aqui é o grande segredo da aula de hoje. O restante é facinho da gente captar, da gente entender, porque é bem intuitivo quando a gente estuda, quando alguém explica para a gente, quando fala sobre isso. Então, não é um assunto difícil, é só a gente ter em mente mesmo. E aqui, mas o que pega mesmo são os sentidos da administração pública. Sentido formal, subjetivo, ou orgânico, material, objetivo ou funcional. Porque, por exemplo, aqui a questão vai falar, por exemplo, vai dar lá um conceito, porque a administração pública, em relação aos seus agentes públicos, as pessoas e os órgãos responsáveis por exercer as suas atividades, remete ao sentido administrativo formal. Tá certo, né? Aí, às vezes, que a gente grava apenas a primeira nomenclatura. Mas aí, quando vem subjetivo, quando vem orgânico, aí a gente já pega. Então, gravar cada um dos três, das três nomenclaturas de cada um. Tem um mnemônicozinho que não é meu, eu já aprendi com outra pessoa, para gravar o sentido formal, subjetivo ou orgânico. Então, é tipo assim, quando for suor, fede, né? Então a gente lembra de pessoas. Então, tipo, for suor, tipo, quando for suor, lembra de, suor, alguma coisa que vai feder, tipo, pessoas. É um mnemônico com um esquemazinho bem, como é que eu posso chamar? Enfim, mas que pelo menos me ajudou, me ajudou a gravar esse sentido da administração. Aí e para o sentido material, objetivo e funcional, não tem nenhum.
Eu não tenho. O que eu faço é justamente, é somente a questão contrária. Formal, material. Subjetivo, objetivo. Orgânico, funcional. Algo que é orgânico não é funcional. Algo que é funcional não é orgânico. Da mesma forma que o que é subjetivo não é objetivo e o que é material não é formal e assim sucessivamente. Então, é isso que eu sempre monto para lembrar dos aspectos, dos sentidos, né, dos sentidos da administração pública. Quando for suor, pessoas. Então, remete às pessoas, aos agentes públicos, né, aos órgãos que exercem as atividades. Enquanto para pegar o outro sentido, faço esses contrários, né, esses antônimos e função lembra com o que é, né? Então, que é a própria atividade da administração pública, é a administração pública como função. Então, a gente fica por aqui, termino o tema de Estado, governo e administração pública. Como a gente deixou claro para vocês nessa semana beneficente, a gente vai ficar apenas com um professor por dia. Então, justamente por isso que nosso horário é reduzido, né? Então, hoje a gente fica com. Só ontem que foram os dois meninos, porque eles vieram aqui para apresentar o curso para vocês e tudo mais. Então, a gente fica por aqui hoje, na disciplina de Direito Administrativo. E espero que vocês tenham gostado, né? Tenham os que estão um pouco traumatizados com a administração pública, a disciplina de administração. Calma, agora é só direito administrativo mesmo. E o nosso estudo vai ser assim. Quando a gente vai ser bem um pouco da forma mais detalhada possível. A gente vai ficar fornecendo materiais para vocês, como daquela mesma forma, fornecendo os materiais de aula, por exemplo, eu dei essa aula aqui para vocês. Então, vocês também terão disponibilizados o material que corresponde ao material escrito também da aula de hoje e tudo mais. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma. E a gente se encontra na próxima semana.